A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Peguem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 5. Só que antes eu queria explicar para os irmãos que eu coloquei uma foto de uma das minhas cachorrinhas, porque eu tenho no total de cachorros uma quantidade de 7 cachorrinhos. E eles têm passado por alguns processos, por uma questão até de qualidade de vida. Teve uma que teve um câncer muito severo, passou por uma cirurgia muito grande, ela vai ter que fazer a segunda etapa dessa cirurgia. Aí eu postei a foto dessa pequenininha, que é a Nina, que também passou por um processo, ela estava com um caroço, precisou tirar, e então o corte foi grande. Então, isso tudo foi limitando o meu tempo diante de tudo que eu já tenho para fazer. As dores que eu sinto no ombro, mesmo com dor, né? Deus tem me sustentado, eu vou tomando meus anti-inflamatórios, e aí eu consigo gravar. Mas às vezes na correria do dia a dia eu não consigo produzir como eu produzia antes, irmãos. Quem me acompanha aqui desde o início do ministério sabe que eu tinha vários conteúdos no YouTube. Então, por exemplo, Deus me usava durante o dia e eu gravava todos os dias uma média de 16 a 20 vídeos. É muita coisa. Todo mundo que você vê aí pregando, acho que nunca gravaram essa quantidade de vídeo por dia. Mas Deus me usava dessa forma. Então, eu tinha vídeos um pouquinho maiores, os menores que ficavam nos shorts. Então, tinham vários conteúdos. Então, dentro desses conteúdos, dava um total de 16 a 20 vídeos. Só que chegou um determinado tempo, muitos anos fazendo isso. E aí veio todo o problema do meu ombro, o atropelamento que eu tive. Aí, no decorrer desse processo, eu ainda consegui manter durante um tempo essa quantidade, mas depois a situação vai se complicando e vai aparecendo outros problemas para resolver, e eu tive que diminuir a quantidade de publicações que eu fazia por dia. Então, mesmo que às vezes eu vinha reprisar algum vídeo, não dispense a palavra de Deus, porque dentro daquele vídeo reprisado, Deus quer falar com o seu povo. Deus faz muito isso comigo. Às vezes eu assisto o mesmo vídeo várias vezes, porque Deus está falando de determinados assuntos através daquela pregação, daquele pregador, daquele vídeo. Porque Deus não é limitado a tempo como a gente. Então, às vezes Deus está querendo falar com você num determinado vídeo e você não assiste o vídeo porque você já assistiu anteriormente, e Deus está fazendo algo que está falando ali naquele vídeo, naquele momento na sua vida. E você não pode comer bola, você tem que ficar esperto com as coisas. O plano espiritual, ele vive num tempo totalmente diferente do nosso. A gente fala que é em Kairos, mas a gente mesmo não tem nem noção do que é. Porque nós vivemos em Cronos, né? Você tem noção daquilo que você vive. 24 horas por dia você é cronometrado, entre segundos, milésimos de segundos, horas. Então, você vai trabalhando o seu dia a dia dentro de uma sociedade, no meio de pessoas que estão no mesmo nível espiritual que você, um espírito preso dentro de um corpo carnal. Então, a gente vai vivendo dessa forma. A gente nasce pequenininho, vai crescendo, tem uma fase abençoada, né? Que você fica jovem, você tem vigor, depois você começa a envelhecer. Então, é um processo diferente do plano espiritual. O espírito lá, ele tem uma outra realidade. Então, nós precisamos sempre entendermos e buscar ter a compreensão do plano espiritual para a gente não dispensar, porque Deus está querendo falar com você, ele não vai perder tempo. Então, se ele precisar usar um vídeo 500 mil vezes para falar com você, ele vai usar para te orientar, trazer conforto para o seu coração, mostrar para você o que ele está fazendo. Às vezes, você assistiu uma vez, você pegou um ponto ali que ele quis falar. Quando você assiste a segunda vez, você já vai ter uma outra interpretação daquilo ali. É uma confirmação de uma outra situação que você está vivendo. E assim a gente vai caminhando com Deus. Então eu peço perdão para os irmãos, porque eu não estou conseguindo produzir de 16 a 20 vídeos por dia no YouTube. Espero uma hora voltar. As pessoas me perguntam por que eu não faço live ao vivo. Eu não consigo fazer live ao vivo porque eu estou em ordem extrema de Deus para isso. Eu sofri várias retaliações há um tempo atrás nessa internet. Eu tive que abrir alguns processos judiciais para poder me defender, para poder garantir os meus canais, para que eu não viesse perder e para que fosse feita justiça também. Que os direitos legais estão aí para que a gente venha usar, né, usufruir deles. Então eu precisei entrar dentro de alguns processos e
para que Deus viesse proteger a minha imagem, proteger o meu canal, ele me restringiu disso. Então eu não posso fazer live ao vivo ainda, mas eu creio que no momento certo Deus vai preparar tudo para que eu possa entrar com segurança na internet e fazer esses vídeos ao vivo. Porque eu já sofria uma retaliação violenta, cruel, sabe, desumana, com os meus vídeos gravados. Foram vários fakes, fizeram várias montagens para poder denegrir a minha imagem, para destruir os meus canais. E Deus, quanto mais faziam para me amaldiçoar, mais Deus fez o canal crescer. Graças a Deus eu caminho bem devagar, mas sempre respaldada por Deus. Isso até prejudicou um pouco o crescimento do meu canal no início. A gente vê hoje as pessoas abrindo canais aí, e você vê que cresce rápido. O meu ficou um pouquinho, vamos dizer assim, para trás dos outros, mas a minha vida é com o Senhor e Ele sabe todas as coisas. Então, para que eu não viesse sofrer outras retaliações, até diante dos advogados que acompanharam os casos, né, de delegado da parte virtual que eu tive acesso, que eu conversei, me aconselhou a ficar um pouco mais reclusa nesse sentido. Porque você sabe que as pessoas que estão na internet é um mundo que as pessoas acham que são juízes e que pode fazer e falar o que quiser. Então, diante dessas situações, eu tive que me restringir até esperar o resultado dos processos que eu abri, das investigações que foram feitas, que ainda estão sendo feitas. Então, eu precisava me restringir nesse sentido. Então, eu estou explicando para os irmãos porque eu não gosto muito de falar determinadas coisas, porque tem coisas que nem é bom a gente falar, mas como as pessoas me acompanham há muito tempo, e existe uma fidelidade também da parte dos irmãos, cabe a mim poder explicar o que está acontecendo. Então, são perseguições que eu sofri, tem coisas que eu ainda não posso relatar, mas eu creio que quando eu puder falar sobre o assunto, eu vou falar dando vitória e glorificando o nome de Deus, né? Tem coisa que ainda está em processo judicial, está em julgamento, então a gente precisa sempre se respaldar e esperar o momento certo para poder estar dando testemunhos, né? Então a gente precisa ser inteligente, né? Ser prudente nesse sentido. Então eu estou explicando tudo isso para os irmãos porque as pessoas estão reclamando, não tem muito conteúdo mais, falava muito, Deus usava, né, muito você naqueles vídeos que tinha uma grande quantidade, mas infelizmente, irmãos, tem hora que a gente não consegue, eu sou humana. Então as lutas que os irmãos passam, você pode ter certeza que eu passo 7 vezes mais do que vocês. E assim Deus vai nos respaldando, nos guardando, porque se a gente ficar muito exposto também, e a gente for além do limite da gente, o corpo também não aguenta. E aí Deus não consegue me usar. Então eu tenho que ter saúde, né, psicológica, emocional, física. O braço mesmo com dor eu ainda fui fazendo. Ainda faço, eu não paro. As pessoas não entendem como que eu não paro, é Deus que me sustenta. Porque o meu tendão está rompido. Meu braço ele está deslocado, ele tá longe, ele está distante do meu ombro. Então eu tenho que fazer uma cirurgia para colar o braço, o tendão do braço no ombro, para que venha calcificar de novo, para que eu recupere os meus movimentos, né? Que eu tenho uma vida mais saudável. Então assim, olhando para mim, eu sou normal, a minha mão funciona, o braço está forte, mas eu sinto dores, porque existe hemorragia interna. Então eu preciso daqui a um tempo fazer essa cirurgia no ombro, para que isso venha calcificar e que eu venha ter uma vida mais saudável. Então, se eu for mergulhar, por exemplo, eu fiz o teste há um tempo atrás, o próprio médico fala, né? A pressão da água vai me trazer dor e dentro da água você faz mais esforço. Então, tem determinadas coisas que eu não posso nem imaginar em pensar fazer, porque existem algumas restrições. Então, o exercício físico, ele me ajuda a manter e fortalecer a musculatura do braço. Então, eu estou explicando tudo isso para os irmãos porque parece que eu sou desleixada com o ministério, que eu não estou dando atenção. Então, tem gente que cobra e às vezes cobra muito, né? Então, já era para eu ter dado essa explicação já há um tempo atrás, mas não era o momento. Então, eu estou dando essa explicação para os irmãos. Peço até perdão para ficar ocupando o tempo dos irmãos para ficar explicando isso. Mas é para os irmãos entenderem. Então, eu vivo numa extrema obediência. Eu não caminho pela vaidade. Eu não caminho seguindo outras pessoas. Eu não ando em competição com ninguém. Então eu tenho que viver uma vida regrada com o Deus que eu sirvo, dentro das lutas que eu passo. E não existe coisa melhor, se você quer ter vitória na sua vida, é você seguir os passos de Deus. Você pode até achar que diante de algumas pessoas você está perdendo,
Mas, na verdade, a reclusão que Deus faz com você é livramento, é proteção. Então, tem hora que ele deixa a gente mesmo numa caverna. Tem hora que você não acompanha o fluxo. Você realmente não vai conseguir viver certas coisas que você gostaria de viver, que você está vendo alguns colegas que fazem a mesma coisa que você faz, e você queria estar no mesmo nível, ou queria estar acompanhando esse fluxo. Não, Deus tem um fluxo diferente para você. Mas você pode ter certeza que no momento certo ele propaga o seu nome, no momento certo ele faz você crescer, no momento certo você expande. Mas a gente precisa ter o quê? Prudência e obediência. Se Deus não puder contar comigo nas pequenas coisas que ele me pede, como que ele vai contar comigo me colocando em lugares maiores, fazendo projetos maiores? Então, eu tenho essa consciência com Deus. Então, eu tenho que mostrar para ele a minha fidelidade naquilo que é pequeno, aos olhos de algumas pessoas, né? Que o meu ministério é grande, eu tenho 7 canais, eu administro todos os canais, né? Todo santo dia. Eu não deixo ninguém sem a palavra. Eu deixo Deus me usar, mas dentro de um limite que ele também sabe, que num determinado ponto eu não aguento. E bichinho requer atenção, né? Então eu preciso cuidar, eu não posso deixar, são meus companheiros. Então são 7 cachorrinhos que eu cuido, que não estão na rua passando fome, não estão na casa de ninguém sendo maltratados, estão sendo amados e são meus companheirinhos aqui. Então eu preciso cuidar deles. Aí eu peço perdão para os irmãos pela situação que eu estou vivendo agora, né? Mas Deus está no controle de tudo. E eu peço para Deus todos os dias que eu continue sendo um canal de bênção na vida dos irmãos. O que eu faço diante do meu ministério e diante de todas as pessoas que são fiéis ao meu ministério, que me seguem e compartilham, dá like, porque eu não fico pedindo essas coisas, né? Os irmãos que me acompanham que sabem disso. Que oferta, que dá o dízimo, que me ajuda de algum jeito, retribui aquilo que recebe através da unção que Deus me deu através da minha vida, é as orações e o jejum que eu faço, que é um compromisso que eu tenho com Deus. Então, todo o crescimento que eu tenho e todas as pessoas que me seguem, né, que me abençoa de algum jeito, com oração, eu estou sempre retribuindo através da oração e do jejum, que não existe coisa mais forte do que a oração, do que o jejum, né? Então, a oração nem se fala. E eu já entrei nesse assunto porque realmente a palavra já vem nesse sentido, né? Que agora eu vou passar para a palavra para os irmãos entenderem. Porque eu prego, irmãos, a palavra, mas muita coisa que eu prego eu já vivi. E muitas coisas que eu prego eu ainda vivo. Então eu falo daquilo que eu tenho experiência com o reino. Eu prego para os irmãos aquilo que eu vivo e que eu entendo do plano espiritual, porque eu já vivi. Então eu tenho vivência para poder pregar a palavra. Uma coisa é você pregar a palavra, que Deus pode até usar alguém para aliviar a sua dor. A pessoa às vezes nem tem experiência com Deus nesse sentido, mas ele é um bom pregador, ele vai lá e prega. Eu não me julgo a melhor pregadora do mundo, mas eu prego aquilo que eu vivo. Então, por isso que eu tenho tanto sentimento naquilo que eu prego, e por isso que eu prego com tanta veemência, com tanta firmeza na palavra, porque eu prego aquilo que eu vivo. Então, os livramentos que Deus já me deu, e tem muita coisa que eu ainda não dividi com os irmãos, mas eu creio que ao longo do tempo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa terra, eu vou ter a oportunidade de estar dividindo tudo isso com os irmãos, para fortalecer a sua fé e você entender que o estado que você está, o cenário que você vive, não condiz com o futuro que Deus já escreveu para você. Você não pode estagnar a sua vida no cenário que você se encontra. Eu falo isso pela minha vida. Eu não posso centrar a minha vida no cenário que eu vivo. Porque tudo que Deus permitiu na minha vida, que aos meus olhos é ruim, que eu não gosto de viver, mas eu sou obrigada a ficar num cenário, foram grandes livramentos que Deus me deu. É uma forma de Deus esquivar da ganância do outro. E assim Deus vai criando várias situações ao longo da nossa vida para poder colocar a gente no centro da vontade dele e fazer com que ele venha se manifestar na nossa vida de um jeito que as pessoas, quando olharem, falam assim: não, ali realmente foi Jesus que fez. Ali foi Jesus que proveu, foi Jesus que construiu, foi Jesus que abriu porta. Porque muitas pessoas contemplam sua história, mesmo que seja de longe, e sabem que muitas coisas na sua vida aí é só Deus na causa. Mas não acredita que Deus vai chegar e vai fazer. Eles não acreditam. Então Deus deixa chegar num determinado ponto
E ele vai permitindo que o seu cenário fique do mesmo jeito, por isso que nós não podemos olhar para o nosso cenário, porque quando você olha para o seu cenário, a sensação que dá é que você não vai sair dali. E tem irmãos e irmãs aqui que você está conformada com o seu cenário, não faça isso. E não se conforme no sentido de você não orar, porque se você parar de orar, Deus te dá uma luta maior para você sentir necessidade de orar para colocar você na posição de novo. Então nós não podemos ser infantis e birrentos desse jeito. Criança birrenta que é assim. Né? A mãe fala, o pai fala, olha, não faça tal coisa. Fica, ou faz isso, a criança vai lá, larga aquilo ali, e aí depois a obrigação se torna maior. Então nós temos que ter essa consciência, porque Deus vê a gente como criança. Tem irmãos e irmãs aqui que você pode até ter passado dos seus 40, dos seus 50, mas para Deus você é criança. Então ele vai sempre ver você como um menor de idade. E diante da menoridade que ele vê você, ele como pai soberano, inteligente, um Deus de amor, que tem poder sobre todas as coisas, o que ele quer fazer com você? Ele quer que você cresça. Então ele quer te amadurecer, porque todas as vezes que nós nos amadurecemos diante do plano espiritual, irmãos, nós tornamos um alvo que não é muito favorável para o inferno. Nós nos tornamos um alvo que nós conseguimos abalar o inferno. E tem coisas que o inferno não consegue nos atacar mais. Porque Deus vai nos blindando diante das situações que ele vai promovendo na nossa história. Então você vai amadurecendo de um jeito que começa a irritar o inferno, mas ao mesmo tempo começa a trazer um certo prejuízo para o inferno. Por quê? Porque os demônios não conseguem te atacar mais como te atacavam antes. Então tem coisas que você viveu com Deus, que você era frágil, e o inferno sabia da sua fragilidade. Então eles usavam aquilo como ferramenta de tortura. Então eles vinham naquele ponto e começavam a te torturar naquilo. Quando Deus foi lá, libertou você e te fortaleceu, falou, não, essa daqui vai ser uma guerreira, e esse daqui também eu vou fazer dele um guerreiro, que Deus te capacitou, não existe esse ponto aberto mais, não existe essa brecha na sua vida mais. Então os demônios não conseguem usar aquilo ali como ferramenta de tortura. Por isso que Deus fala para a gente largar o passado, porque todas as vezes que você volta para o teu passado, quem é condenador? Quem é que vai trazer o passado para te condenar? São os demônios. Aí você dá legalidade para os demônios entrarem na sua vida e devastar a sua história através dos sentimentos que você emana. E você tem que esquecer seu passado. Ah, Dela, mas eu queria mudar o passado. Não tem como. Você vai mudar o seu presente. Você vai se tornar um soldado agora, fortalecido, fortificado, para que Deus possa colocar você em um futuro que você nem imagina o que Deus tem para sua história. Você nem imagina o que Deus está preparando para sua vida. Você talvez esteja sofrendo aí por causa de relacionamento, que você sofreu, você foi traído, machucado e machucada. Deus tirou um demônio da sua história, que é uma pessoa que dá legalidade ao extremo para Satanás, uma pessoa que não está na presença de Deus, não tem vida com o Espírito Santo, não sabe o que é viver em santificação, é uma pessoa que tem maldade no coração, irmãos. E tem uma legião de demônios com ela. Aí Deus liberta você desse cativeiro sentimental, emocional. Aí Deus arranca isso da sua história. Aí Deus começa a te fortalecer, te libertar, para que essa ferramenta de tortura nunca mais seja usada contra você. Quando você se liberta dessa pessoa, libera perdão e larga, solta, para isso não me pertence mais, Deus tira essa caça de demônio, esse principado horroroso, que só te trouxe tormenta. Deus preparou o quê? Um futuro maravilhoso para você. E diante desse futuro de Deus, você não tem noção da pessoa que Deus tem preparado para fazer parte da sua história. Você não tem noção da história de amor que você vai viver com Deus. Você não tem noção da grandiosidade de um casamento projetado por Deus, porque você nunca viveu isso. Mas você está pronto e pronta diante das orações que você fez, diante do permitir que Deus trabalhe em você, para que você venha viver grandiosidades com Deus no seu futuro. E isso é em tudo na nossa vida. Às vezes você passa por um processo de miséria enorme e os demônios vêm com ferramenta de tortura, traz os devoradores, pessoas que atravessaram a sua vida, que te roubaram, te lesionaram, sociedades que você fez que só te trouxe prejuízo.
Você saiu com uma mão na frente e outra atrás. A família que dá legalidade diante de uma herança, você fica sem nada praticamente, você é lesado, lesionado. Aí o que que acontece? Deus vai te curando e te fortalecendo diante de um processo que você não entende, que você está olhando para um cenário que não condiz com a sua realidade, mas Deus já preparou um futuro brilhante, aonde você vai administrar as tuas riquezas, as tuas fortunas, aonde Deus vai fazer multiplicar aquilo que você produz. Deus vai te dar uma profissão nova, Deus vai ampliar uma profissão que você gosta, Deus vai resgatar algo na sua história, Deus vai fazer você crescer diante da fidelidade que você tem com Ele. Então Ele vai fazendo tudo isso na nossa vida, em todos os sentidos da nossa história. Familiar é a mesma coisa. Quantas pessoas foram usadas como ferramenta de tortura na sua vida? Quantas pessoas passaram no seu caminho, dentro da sua família, que ao invés de estender a mão, que seria muito mais fácil, te ajudaria diante de um grande crescimento que você teria, fez com que você retrocedesse, porque deu legalidade para os demônios. Aí Deus faz que nem fez com Abraão, afasta para você poder viver, crescer, se reestruturar. Uma hora Deus traz de volta, como fez com a família de José. Os irmãos venderam, humilharam, mentiram para o pai, falaram que ele tinha morrido. Deus colocou ele numa terra estranha, lá ele prosperou, cresceu, virou governador. Depois, quando teve toda aquela seca, porque Deus monta situações. Deus monta cenários. Deus permitiu que passasse ali 13 anos ali de sofrimento de José. Depois José entrou para trabalhar. Ele ficou ali como governador, mas foram 7 anos de seca e 7 anos de fartura. Foram 14 anos. E Deus preparando todo um processo, montando um cenário para que José viesse ser exaltado e para que Deus trouxesse de volta a companhia de José para Jacó, porque Jacó amava aquele filho. E para que Jacó enxergasse o quão ele errou, que ele tinha que tratar os filhos com igualdade. Então, às vezes passa muitos anos na nossa vida que você não entende o porquê que você está vivendo tanto tempo assim, por que você tem que esperar tanto, mas é um processo de amadurecimento, é um processo que Deus precisa trabalhar, é um processo que Deus precisa fazer com que muitas coisas ao nosso redor sejam mudadas. E para que Deus afaste muitas coisas da nossa vida, Ele precisa de um tempo. Então, quando a gente pega o livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 6, lá no versículo 5, aqui, esse versículo 5 fala sobre a oração modelo. Então, a palavra de Deus ela fala o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Isso é vaidade. Então, tem gente que ora, faz todo um teatro para se aparecer, às vezes vai na rua querendo aplauso, né? Querendo chamar a atenção das pessoas. Deus não está nisso. Quando você vai para o versículo 6, a palavra fala o seguinte: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Deus está em secreto e vê em secreto. Deus está em você. Quem que lê seus pensamentos? Quem que está dentro do seu pensamento? Quem que é o único que pode ler aquilo que você pensa? A oração em espírito que Deus fala na Bíblia, o que que é? A oração em pensamento. Orar em secreto é Deus com você. Ele é o único que está em você. Ele é o único que pode te ouvir. Então a gente precisa ter sabedoria na hora de orar. Lá no versículo 7, a palavra fala o seguinte: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. O que significa esse versículo 7, que eu já fui apedrejada demais por causa disso? Existe uma grande diferença entre a oração e rezar. Rezar o que é? Oração é um texto, né? Uma oração escrita pelo homem. Então, essa oração escrita, a pessoa decora e ela fica orando aquilo. Então, ela vai repetindo vãs repetições. Aí você vai falar assim dela, mas não é uma oração voltado, que oração, né? Não é voltado para Deus,
mesmo que seja decorada? Por que Deus fala vãs repetições? Porque você vai ficar repetindo, 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 e aquilo ali vai ser uma coisa vã para Deus, porque não tem sentimento. Você decorou. Então você não tem sentimento naquilo. Uma coisa é você dialogar com Deus, você colocar para fora os seus sentimentos. Você não vai no divã de um psicólogo, de um psiquiatra falar? Se caso você necessitar de um profissional? Você não vai lá para poder colocar os teus sentimentos para fora? Tem coisa que você não vai conseguir falar com o teu esposo, com a tua esposa, com os seus filhos, com alguém da família, com algum amigo. Mas você busca um profissional que é neutro na sua história, para você falar coisas que você não consegue falar. A oração, irmãos, é a melhor terapia que tem. Então, quando você pega para orar com Deus e você começa a falar com Ele se torna o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Eu não estou desfazendo de nenhuma profissão aqui não, irmãos, eu estou pregando a palavra. Então, eu tenho que pregar o que está no Evangelho. Tenho que ensinar a ter vida com Deus. Então, quando você vai e você começa a orar e falar, você põe o que? Sentimento. E a reza não. A reza o que que é? É um texto, é uma oração escrita que você decora. Que você decora. E aí você fica nessas vãs repetições. Deus não ouve. Você cansa de orar, você fica... Irmãos, eu passei por isso na minha vida. Eu tinha vários, porque minha mãe me passava vários, me ensinava a decorar várias, eu decorava, minha vida não mudava. Nada acontecia. E eu decorava, né? Porque eu achava que aquilo ali ia mudar minha história, ia me socorrer diante das aflições que eu passava. E eu ficava com aquelas vãs repetições e Deus não ouvia. Porque não tinha sentimento. É algo decorado. Então, lá no versículo 7, no versículo 8, a palavra fala o seguinte: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo, de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Então, as palavras aqui que é difícil. Por essa razão vos orareis. Aí Jesus ensina a oração que é o Pai Nosso. Aí ele fala lá, que agora eu vou orar o Pai Nosso, você ora aí junto e já apresenta aquilo que você tem buscado no Senhor. O Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí depois ele continua no versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. A importância do perdão está lá no versículo 14. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui, irmãos, é o Pai Nosso. Depois, Jesus frisa a importância do perdão. Você não pode carregar o peso, o erro do outro, trazer isso para você, porque isso vai te causar dor. Você vai ficar com sentimento de vingança, de raiva, te trará um peso enorme. É uma cruz que você não tem que carregar. Você tem que devolver para o dono aquilo que ele lançou para você. Mas não é devolver no sentido da vingança. É devolver no sentido de soltar. Porque é uma energia que não pertence a você. É uma energia de morte, uma energia negativa que pertence a quem te lançou. Você só pega se você quiser. Então entra aqui também o seu livre-arbítrio. Você vai escolher viver com Deus em liberdade ou você vai viver cativo do inferno através de uma vida que entrou na sua história e que te trouxe mágoa? Se Jesus já te perdoou, se Deus já te perdoou, você tem que perdoar o outro. Então, quando a gente começa a orar, essa é a única oração escrita, decorada, que Deus atende, que foi o Pai Nosso que Jesus ensinou para a humanidade. Então, a única oração que você pode orar e que ter certeza de que Deus está escutando é essa aqui. Passou disso daqui, são orações vãs. Você vai ficar aí em vãs repetições e você não vai ter resultado.
Mas o mais importante é você orar conversando com Deus, porque Ele é uma pessoa. Ele te entende, Ele sabe, Ele conhece a sua dor, Ele sente o que você sente. E quando você se posiciona desse jeito, você se torna íntimo de Deus. Você vai orar, você vai conversar com Ele é seu amigo, seu pai, seu provedor. Ele entende tudo que está acontecendo. Mas quando você ora o Pai Nosso, porque tem alguns irmãos aqui que você tem orado o Pai Nosso, tem o hábito de orar o Pai Nosso. E quando você ora o Pai Nosso, tem uma parte lá que fala, né? Me livre de todo mal. Que aqui a versão está diferente, aqui tá, ó. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Eu não sei como que você aprendeu, eu não sei como que está na sua Bíblia. Mas é livrar do mal. A malignidade é a maldade. Então, quando a gente começa a orar o Pai Nosso, ou que seja uma oração conversada com Deus, você fala, olha, Senhor, me livra de todo mal, livra minha família de todo mal. Você está pedindo para Deus, né? Você está suplicando para Deus, para que Deus te livre do mal. E Ele vai te livrar do mal. Quando a gente fala que nós temos que aprender a orar, irmãos, tem toda uma ciência para orar. E Jesus, ele foi muito específico nesse sentido. Porque a palavra, ela traz vida ou traz morte. Se você não souber orar, você não vai conseguir sair do lugar. Tem mãe, por exemplo, que ora e fala assim, vou dar exemplo de filho, que é mais fácil de você entender. Pai, o meu filho está nas drogas. Esse menino não tem jeito. Senhor, o que eu faço com esse menino? Esse menino está me enlouquecendo. Esse menino só anda com gente errada. Esse menino não faz nada direito. Aí você vai falar assim dela, mas não é assim que ora. O que eu li para os irmãos lá no versículo 8? Depois você confere na sua Bíblia, porque eu estou pregando dentro da Bíblia, irmãos, é porque o meu linguajar é bem facinho. No versículo 8, o que está falando lá? Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Eu até errei na hora que eu fui ler da outra vez, para você não esquecer. Então, antes de você pedir, Deus já sabe o que você necessita. Então, quando você chega com essa lamúria diante de Deus, é uma oração errada, irmãos. Ele já sabe. Tudo que você está lamuriando para Deus, ele já sabe. Você está lamuriando. Você vai falar assim, dela, como é que eu oro para meu filho? Senhor, o Senhor pode. Liberta meu filho das drogas. Liberta meu filho das más companhias. O poder está nas tuas mãos. O Senhor é mais forte que o inferno. O Senhor é a luz. Traga a luz para o meu filho. Faça meu filho te enxergar. Tenha um contato íntimo com meu filho. Faça do meu filho um instrumento em tuas mãos. Olha a diferença da oração que eu estou fazendo agora e da oração que eu fiz anteriormente. Então, todas as vezes que você ora lamuriando, você não recebe. Todas as vezes que você tem sabedoria na palavra e você sabe colocar a palavra, principalmente colocando Deus acima de todo o inferno e de todo o emaranhado que está sendo feito na sua história, você tem vitória. Então, quando você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero que fulano precisa fazer isso, fulano precisa perder o emprego, fulano precisa se complicar todo, porque fez isso com a minha família. Não, você não tem que orar desse jeito. Você tem que chegar para Deus e falar assim, Senhor, fizeram uma grande injustiça na minha vida, o Senhor sabe tudo que foi tramado contra a minha história, contra a minha família. Então, eu vou entregar essas vidas em tuas mãos, porque eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, porque a minha mão é santa, e ao Senhor pertence a vingança. Mas faça justiça por mim e pela minha família. Faça com que essas pessoas entendam que eu tenho um dono, que o Senhor cuida daquilo que é meu. Olha a diferença da oração, irmãos. Então, todas as vezes que você for orar, você tem que ter sabedoria na sua colocação de palavras. Você tem que ter sabedoria na colocação da palavra. Nós temos uma passagem bíblica que Ana orava. Chegou uma hora que ela foi atendida. Quando eu trago esse ensinamento para mim, porque Deus me ensinou. No início eu lamuriava também, eu não sabia. Eu só reclamava na oração. E Deus queria que eu tivesse firmeza na palavra. Cadê o agradecimento? Cadê o seu reconhecimento de que eu posso? Cadê o seu reconhecimento de que eu sou grande?
Aconteceu algo com a minha filha há um tempo atrás, uma injustiça muito grande que aconteceu com ela, que chegou uma hora que eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Ali foi a hora que o meu espírito despertou e eu falei: Senhor, que seja feita a sua vontade, porque eu falei: poxa vida, diante da situação que está, eu não tenho como socorrer, Deus pode. Na hora o meu espírito acordou para aquilo, eu falei: não, agora eu entendi. Falei, eu estava chorando em prantos, eu falei: Senhor, não tem como eu resolver, eu não posso me infiltrar nisso, eu sou pequena demais para poder mexer nessa situação, mas que seja feita a sua vontade, porque o Senhor pode. Passou 15 dias, Deus trouxe a solução para ela. Então, quando a gente tem a noção da grandeza de Deus, a gente começa a orar de uma forma diferente. Você coloca Deus como o poder supremo da sua vida, da situação e do problema. O problema fica desse tamanho e Deus fica gigante. Agora, quando você lamuria, que você ora errado, Deus fica esperando você parar. Ele não vai atender você na lamúria. Você está reclamando, você não está agradecendo, você está reclamando. Aí você vai falar assim dela, mas diante de uma situação, de uma doença, do que eu estou enfrentando aqui, como que eu vou orar e me posicionar? A primeira coisa que você tem que fazer é exercer sua fé. O que Deus fala com relação à fé? Que a fé consiste naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. Então, quando você for orar por uma doença, por exemplo, que foi o meu caso, eu tive câncer, eu tive meningite, eu tive dengue, o demônio tentou me matar de tudo quanto era jeito. Eu chegava para o Senhor e falava: pai, eu tava morrendo, irmãos. Imagina febre, você não conseguir sair do lugar, mole, cansada, né? Você fica totalmente, sabe, debilitada. Eu chegava pro Senhor e falava: pai, eu tô orando que o Senhor me cure, mas eu já tomei posse da minha cura. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu vou sair dessa situação, porque o Senhor pode me curar, é diferente. Então, mesmo que eu ficasse mais 15 dias doente, que eu passasse alguns meses doente, eu sabia que Deus tinha capacidade de chegar e de me curar. Então eu não estava ainda de posse de vitória daquilo, mas eu, né, fisicamente falando, as pessoas nitidamente não me viam de posse com aquilo, mas eu já tinha agradecido ao Senhor por aquilo que Deus já tinha falado que ia fazer, que ia entregar. Vocês podem observar que a minha oração com os irmãos é assim. Na oração que eu faço, eu não fico lamuriando, eu agradeço. Porque eu sei que os irmãos vão receber, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei para quem eu prego a palavra. Então, quando eu vou orar, eu agradeço aquilo que Deus já está fazendo na sua história, aquilo que Deus está trazendo para o seu cenário, aquilo que Deus já fez, que a gente nem está vendo. Então, existe uma grande diferença nesse sentido. E nós precisamos crer no poder de Deus sobre a nossa história. E confiar que a oração tem poder e que a nossa oração foi ouvida. Então você vai descansar o seu coração a partir de agora, por quê? Porque Deus está chegando com grandes mudanças no seu cenário, diante de várias situações e circunstâncias que Satanás criou sobre a sua vida, tentando provar para você que nada estava acontecendo, que Deus não era fiel na sua história, que você não ia viver o que Deus projetou para sua história, que você não era digno, ou que diante do sofrimento que Ele te trouxe uma angústia emocional tão grande que você, ao invés de orar, você lamuriou. Só que Deus manda dizer para você: nada do que foi arquitetado pelo inferno vai prevalecer sobre a sua história. Porque eu estou chegando agora para trazer uma grande virada para o seu cenário. Uma grande virada diante de uma grande cilada que foi armada no seu cenário. Porque tem situações aqui que já era para você ter tomado posse de vitória faz tempo. Só que o invejoso e a invejosa que atravessou o teu caminho, que criou situações para te constranger, até fake foi feito na internet, para entrar em contato com pessoas ou com uma pessoa que já era para estar no seu cenário faz tempo, tentando induzir essa pessoa contra você. Denegrindo a tua imagem, falando mal, colocando o seu caráter em xeque. Só que quando nós temos uma fidelidade com Deus, quando nós criamos um vínculo de oração com o Senhor, uma intimidade com Ele tão profunda, Deus sabe quem é você. Deus sabe que você é um filho, uma filha. E Ele passa a agir protegendo você de todo mal. Quando você ora o Pai Nosso, que você fala: me livrai de todo mal, Deus está te livrando de todo mal. E tem mal que você não está contemplando.
Tem mal que você sabe o que que é, mas tem mal que você não está contemplando. E Deus está te livrando. Então já fizeram aí, montaram várias situações, grupo falando mal, pessoas se reunindo. Sabe aquela mesa redonda que é montada meio que para trazer para você um final triste, uma forma de exterminar você? Só que o que que Deus faz diante disso tudo? Ele escuta, ele ouve, ele contempla, ele sabe quem são as pessoas. Aí a pessoa não contente ainda monta fake, monta uma conta falsa, perfil falso, começa a invadir contas de alguém que é importante para você ou que vai fazer parte do seu cenário e começa a criar imagens negativas a seu respeito. Começa a fazer com que a pessoa venha a acreditar que você não tem valor, que você é uma pessoa perigosa, que você é uma pessoa mentirosa. Chega a colocar em xeque até o ministério que Deus te deu, sem saber que a guerra que está criando não é exatamente com você, está criando guerra com o Deus que você serve, porque você não vive a sua vida mais. É Deus que vive em você. E tudo aquilo que você está vivendo, passando, sofrendo, coisas que você está se limitando, cavernas que você está entrando, lugares que você está ficando, dentro de uma obediência de Deus, é para você viver um projeto que Ele criou para você. Aí chegam os desavisados, o invejoso, a invejosa, a penina da vida, e começa a criar situações e circunstâncias achando que está te atacando, e na verdade está criando o quê? Uma guerra com o Deus que você serve. Então Deus manda você acalmar, porque aquilo que você estava vendo parado na sua história, que você não via retorno, que você achou que a sua oração não estava sendo ouvida, que Deus não estava contemplando seu sofrimento, que você jamais ia conseguir chegar onde Deus falou que você ia conseguir chegar, que a promessa que Deus te fez, que você nunca ia viver, Deus manda dizer para você, eu vou te honrar, vou entregar a promessa, estou tratando com a promessa, vou trazer isso para sua vida, vou realizar, vão ter que ver você de pós de vitória, porque a guerra que essas pessoas criaram, ou que essa pessoa criou, não foi com você, foi com o Deus que você serve. Tentou te matar de todas as formas. Já vasculhou sua vida, já entrou na internet, já pagou pessoas para tentar descobrir alguma coisa, alguma falha a seu respeito, para poder criar situações constrangedoras, para denegrir a sua imagem, convencer o outro ou convencer a outra de que você não vale a pena. Só que Deus manda dizer para você, eu transformo toda maldição em bênção. Uma vez que você confia em mim, uma vez que você ora, que você sabe que diante da tua fé, você não está vendo, mas Deus vai fazer, Deus manda dizer para você, agora é a hora de você receber de uma forma concreta, materializada na sua vida, aquilo que eu prometi para você há anos atrás. Então Deus manda você acalmar porque tem um cumprimento de uma promessa antiga chegando sobre a sua história. E todas as vezes que você ora lá e pedindo para Deus tirar e te livrar de todo mal, Deus está te livrando de todo mal. Por isso que saiu pessoas do seu convívio. Por isso que teve negociações que não deram certo. Por isso que teve compras que você foi fazer que você não conseguiu realizar. Teve pessoas que tentou ter acesso a você e Deus não permitiu. Então teve várias situações que você viveu de um tempo para cá que você não está entendendo. Só que na sua oração você pede para Deus, me livre de todo mal, livra minha casa de todo mal, os meus filhos de todo mal. A pessoa que eu amo de todo mal, e Deus está livrando. Aí você fala assim, dela, mas está demorando muito. Por que está demorando muito? Porque você está orando e pedindo para Deus livrar você de todo mal, e Deus está te livrando. Deus não está tratando só com você, Deus está tratando na vida daquela pessoa. Tinham amizades na vida daquela pessoa que era mal, que era do mal. Tinha alguém do lado daquela pessoa que era do lado do mal, que estava escravizando aquela pessoa, através de amarração, através de manipulações. Aí você começa a questionar com Deus que está demorando, só que Deus está trabalhando, ele precisa de um tempo. Existe uma guerra no plano espiritual. A briga o que que é? Contra os principados e as potestades. Uma legião de demônios são 6.000 demônios. Então tem coisas que a gente não consegue de um dia para o outro, irmãos. Infelizmente, a caminhada ela é lenta muitas vezes. Ela é desgastante. É uma caminhada que você fica desesperado porque você acha que você não vai viver nada, você está jogando seu tempo fora. Passei a servir a Deus, tudo ficou de cabeça para baixo. Comecei a servir a Deus, parece que a minha vida não anda mais. Tudo ficou ruim. Mas, na verdade, o que que Deus estava fazendo? Te livrando de todo mal.
criando situações para proteger você, colocando você num cenário onde você ia ser protegido diante desse cenário. Porque se Deus te der uma ostentação antes do tempo, você vira alvo de inveja, você vira alvo de sequestro, você vira alvo de assassinato. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. Se Deus fizer do jeito que você quer a justiça que você pede para Deus diante daquela vida, daquela pessoa que faz parte do seu cenário, da sua história, que você ama, se Deus fizer a justiça daquele jeito, talvez a justiça que Deus vai fazer de acordo com a sua vontade, talvez até afete você, te prejudique de algum jeito. Então, quando Deus vai montar a justiça dele, irmãos, ele faz de um jeito que ele cria diante da justiça dele uma muralha, como se fosse a muralha de Jericó. Ele vai criando uma muralha para que tudo aquilo que ele coloque nas suas mãos, aquilo que é seu, venha para a sua história e se torne o quê? Algo fortificado, mas fortificado em Deus. Então, é uma muralha que Deus criou que não será derrubada. A muralha de Jericó foram os demônios ali que induziram aquele povo não tinha comunhão com Deus. Aquele povo construiu algo fortificado, mas para o nosso Deus aquilo ali não era nada. E aos sons daquelas trombetas, Deus colocou tudo aquilo no chão. Com a vibração, sabe, das pessoas que ele colocou para marchar em volta daquilo ali, daquela muralha fortificada, Deus fez com que a vibração do som fizesse tudo aquilo ali ruir. Então a gente não entende o trabalhar de Deus muitas vezes. Mas ele trabalha de uma forma sobrenatural, que ele nos surpreende. E quando chega o tempo do cumprimento da promessa, não tem papenina nenhuma. Quando Ana sai dali, ela sai de posse de vitória. Ela não saiu dali grávida. Ela saiu dali de posse da promessa dela. Quando o sacerdote chega e fala, olha, vai que a sua petição foi ouvida, Deus já escutou, ela volta para casa exercendo fé daquilo que ela não viu, mas que ela sabe que existe. E uma coisa interessante é que, sim, ela começou a ficar incomodada quando Penina chegou. A opressão começou a se tornar maior quando Penina chega na história. Que ela ficou muito tempo lá, ela não engravidou. Aí Eucana pega e se casa com uma outra mulher. Aí ela começa a ter uma noção da gravidade do problema dela quando ela começa a ver Penina tendo uma gravidez atrás da outra. Ela não tinha essa noção, ela era sozinha com o marido. Então o fato dela não engravidar, ela ficou esperando, ela não sabia o tempo. Naquela época não existia a medicina que existe hoje. Existia um conhecimento humano, existia. Tanto que eles conseguiam, né? Mexer com lavoura, mexer com um monte de coisa. Mas aí o que acontece? Ela, dentro do que ela via Penina viver, gerar toda hora, ela começou a ver que o caso dela era grave. E ela começa a entrar em pânico ali. Tem algo errado comigo. Essa mulher tá tendo neném toda hora. Eu não tive nem o meu primeiro ainda. Tem alguma coisa errada. E ela vai para os pés de Deus e começa a orar, orar, orar. Quando o sacerdote chega para ela, ele chega para ela e fala, olha, vai que a sua oração foi ouvida, ela voltou de posse de vitória e ninguém arrancou aquilo dela, nem Penina, com aquele monte de filho que a gente não sabe a quantidade que ela teve, fala-se que todo ano ela tinha, ela não se intimidou, ela não abriu mão da promessa dela. Deus está falando com alguém aqui. Não se intimide diante daquilo que Deus prometeu para você, que ele vai fazer na sua história, com alguém que você está olhando ao seu redor que já está vivendo alguma coisa. Porque se você se intimidar com aquilo que você está vendo no outro, você abre mão da sua promessa. Se Penina tivesse desistido, se Ana tivesse desistido da promessa diante de Penina, ela teria ficado amiga de Penina. Ainda ia ajudar a Penina a criar os filhos. Ela não abriu mão, falou, não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu tenho buscado. O Deus que eu busco faz milagre. Se ele faz milagre, ele vai fazer na minha madre também. E tem hora, irmãos, que o nosso cenário está caótico. Você não está vendo nada, você está numa situação difícil. Mas você tem que acreditar que Deus vai fazer aquilo que você precisa. Você tem que acreditar que Deus tem capacidade para fazer. Essa é a verdadeira oração.
e já agradecer, porque Deus vai trazer aquilo para a sua vida, para concretizar essa realidade na sua história. E depois as pessoas vão ter que ver. Ela deu Samuel, que ela fez um voto com Deus. Então, ela honrou aquilo que ela prometeu para Deus, depois ela teve mais 7 filhos. Então, você tem que confiar em Deus, sabendo que Deus está contigo o tempo todo. Que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele manda dizer para você agora o que está chegando para sua história é um cumprimento de uma promessa antiga. Desejada, orada, chorada, esperada, sofrida. Dentro de um cenário que falaram que você não ia conseguir, que você era um derrotado, uma derrotada, Deus está chegando agora para mostrar que Ele é na sua vida. Então aguarda o teu coração, porque dentro do seu coração Deus vai colocar uma confiança, uma firmeza, uma confirmação. Você vai guardar dentro do teu coração. Guarda o teu coração. Não deixa ninguém tirar. Faça como Ana fez, se blinde. E acalma, porque essa semana vai ser o início da concretização de uma promessa antiga, que já começou agora. Então agora você vai caminhar, você vai ver algumas coisas acontecerem para que você venha tomar posse desse milagre, dessa promessa. Que foi o que aconteceu com Ana. Ela chegou arrastada, ao ponto do sacerdote chegar até e julgar o comportamento dela, porque ela não tinha palavras mais. Ela não conseguia mais pronunciar nada, ela só murmurava. Mas eu creio, irmãos, que essa oração ao qual ela recebeu essa palavra foi a oração correta que ela fez. Acredito eu que antes ela orava, e talvez ela lamuriasse antes. Quando ela fez um posicionamento com Deus ali, orando, que o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor tem capacidade, e começou a acreditar que Deus tinha condições de fazer, ali, Deus usou aquele sacerdote, mesmo julgando, né, porque o homem é falho, era um profeta que agiu de uma forma falha, ele não poderia ter julgado, mas mesmo assim ela não dispensou, porque Deus estava usando aquele homem, aquela boca, aquela voz, para falar para ela que a petição dela tinha sido ouvida, que era para ela descansar e ir em paz. E ela foi de posse de vitória, acreditando no que Deus ia fazer na vida dela. Então acredite, porque agora o que está vindo para você é o cumprimento de uma promessa antiga, desejada, orada, sofrida. E durante esses dias agora você vai ver que algumas coisas começarão a mudar. Vai começar a ter uma mudança dentro de você diante desse processo. Você vai caminhar mais tranquilo, mais confiante. Você vai dormir melhor. E Deus manda dizer para você: estou te dando toda uma infraestrutura para que você venha viver a promessa. Você vai ter saúde. Tudo aquilo que está atrapalhando, que está te trazendo incômodo, Deus vai tirar. Seja uma dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, porque os demônios são terríveis. Tem pessoas aqui que sentem fisgada no corpo. Essa fisgada que você sente é o dedo deles que eles colocam em você e você sente essa energia ruim. Chega a doer no osso. Só que Deus manda dizer para você: nada disso existirá na sua história mais, porque eu estou te reestruturando para que você venha tomar posse daquilo que é seu, para que Ele possa colocar nas tuas mãos a promessa que Ele te fez. E você precisa crer. Sabe uma alegria que você nunca viveu, que você não sabe nem como que é o que está chegando para sua história. Sabe uma felicidade que você nunca viveu? Você nunca teve felicidade, você teve alegrias momentâneas. Que a alegria ela é momentânea. A felicidade ela é construída todos os dias. Você vai viver um processo de construção de felicidade com Deus a partir de agora. Sabe aquela realização de você olhar e falar: não, agora eu tenho capacidade de fazer tal coisa, agora eu consigo entrar num carro e dirigir, agora minha cabeça não dói mais, agora minha saúde está revigorada, agora eu não dependo mais dessa cadeira de rodas, não dependo dessa muleta, eu não dependo mais desse tratamento, eu não dependo mais dessas químicas no meu corpo. Eu não sei qual que é a chaga que você carrega, mas Deus manda dizer para você: eu estou chegando agora com uma grande transformação na sua vida. Creia na sua cura, na sua transformação. Creia naquilo que é impossível aos olhos dos outros, mas é possível aos olhos de Deus. Creia que você vai sentir, que você vai palpar, que você vai andar
que você vai ter capacidade de fazer coisas que aos olhos de muitas pessoas ou diante de algumas situações que você viveu, até de exames, por mais tecnologia que tem a ciência hoje, Deus tem capacidade de reverter o seu quadro. Então Deus vai chegar com uma grande transformação, uma grande restituição. Sabe a situação financeira que estava difícil? Que você falava, não tem mais jeito, não tem como eu economizar, eu não consigo fazer conta. Eu não tenho para suprir, é o que Deus está chegando na sua história. Tudo aquilo que estava sendo usado como ferramenta de tortura para parar o projeto de Deus, para deixar você estagnado no meio do caminho, diante de um grande cansaço, Deus está chegando agora para aniquilar isso daí. E trazer para sua vida, dentro de maldições que foram lançadas, bênçãos em abundância, multiplicação de bênçãos. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Então creia no que Deus está te entregando agora. Não olhe para o que você perdeu. Não perca seu tempo com isso. Simplesmente creia naquilo que Deus está trazendo para sua vida. E saiba que dentro de tudo que Ele está montando para sua história, Ele tem capacidade de te dar 1000 vezes mais. Ele tem capacidade de multiplicar. E Ele vai te capacitar para viver tudo. Então prepara, porque vai ter restituição financeira. Deus está entrando em várias áreas, na vida de vários irmãos aqui e irmãs. Porque Deus vai concretizar algo que é uma promessa antiga, desejada e orada por esses dias. Essa semana é o início de um ciclo novo na sua história. Essa semana é o momento de você tomar posse e começar a caminhar e viver e ver, sentir. É hora de Deus colocar você dentro de alguns cenários que você até então nunca imaginou que você fosse entrar. É o momento de novidade. É o momento do caminhar de Deus, do conduzir de Deus para uma estrada onde você vai conhecer pessoas novas. Você vai viver uma nova realidade. E deixa todos os teus inimigos e perseguidores nas mãos de Deus. E Deus manda dizer para você, vai acontecer um grande reboliço por esses dias. E é um reboliço de vitória que eu vou te dar. Porque diante do reboliço que Deus está trazendo, que é necessário esse reboliço, para que você venha ser exaltado, para que Deus venha colocar você dentro de um grande cenário. E você vai deixar tudo isso nas mãos de Deus. Porque é Deus que vai trabalhar na sua história. É Deus que vai fazer você crescer agora. Então Deus manda dizer para você, quem te perseguiu, quem fez, quem montou, todo o arrumadinho emaranhado do inimigo. Eu vou fazer um grande reboliço agora, para te dar uma grande vitória, para que você venha tomar posse de uma grande promessa e uma promessa antiga. Então aguarda, acalma, porque você acha que Deus não está trabalhando. Mas o silêncio de Deus é um grande trabalho. Deus está trabalhando faz tempo. Deus está trazendo muitas coisas para o seu cenário, Deus já guerreou bastante. Deus já montou várias situações para colocar na sua mão uma grande promessa. E Ele manda dizer para você, agora eu vou fazer um reboliço com os teus perseguidores. Agora eu vou agir de um jeito tão sobrenatural que quem vai sair envergonhado na história foi quem te perseguiu. Foi quem montou fake para denegrir a tua imagem, para tirar a promessa da sua vida, do seu caminho, para fazer com que aquela pessoa pensasse mal de você. Fazer com que aquela pessoa ficasse assustada a seu respeito. Só que Deus está transformando toda maldição em bênção. Vai fazer cair por terra. Irmãos, não tem mentira nenhuma que pode ameaçar a nossa história. Uma vez que você tem Deus na sua vida. Pode levantar a mentira que for, meu respeito. Eu nem ligo. Porque não se sustenta, irmãos. Já tentaram fazer isso comigo inúmeras vezes. Principalmente dentro do meu ministério. Ela não tem vida com Deus, ela não é profeta, ela é profeta do diabo. Já escutei coisas que os irmãos nem têm noção. Pré-julgamento é o que mais tem a respeito da minha vida. Entra no ouvido e sai no outro. Porque não sou eu que vou fazer. Eu sei que é o Deus que eu sirvo que vai fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que as minhas orações são ouvidas por Deus. E no momento certo, ele vai me justificar, como ele vai justificar você. Então, se eu for escutar todas as vezes que falam mal de mim, eu nem ligo. Levantam mentiras absurdas a meu respeito. Falam coisas assim, sabe quando não acha nada, mas precisa criar
né, falsas verdades, vamos dizer assim, para você entender, e fazer com que a outra pessoa engula aquilo, e inúmeras vezes já fizeram isso comigo. Só que Deus manda dizer para você, não adianta montar esse tipo de situação, porque isso não vai te atingir. Tem pessoas aqui que dentro de processos judiciais, dentro de situações jurídicas, você tem sofrido esse tipo de retaliação, porque criaram uma imagem dentro de tribunais a seu respeito que não condiz com a sua realidade. E você tem que descansar com relação a isso. Tem pessoas aqui que estão apavoradas com isso. A mentira não prevalecerá. Deus entra dentro do magistrado, Deus move corações lá dentro, Deus faz o inimigo, o perseguidor ser envergonhado. E toda mentira que criaram a seu respeito, que inventaram com provas falsas, com falsas testemunhas, Deus faz tudo isso cair por terra. Então descansa, porque o que está chegando agora na sua vida é uma promessa antiga, desejada e orada. O que Deus vai trazer para sua vida agora é resposta, é promessa. Que na hora que enxergarem isso na sua história, ver você vivendo de posse de vitória e feliz, vão falar, não, ali realmente foi Deus, ali não posso tocar mais, ali eu não tenho nem como falar algo, ali eu não posso nem mexer, porque vão passar a ter medo. Vão passar a ter temor. Quando Ana começa a viver as promessas de Deus, ninguém mais fala de Penina. Ela virou o centro das atenções. E Deus não deu qualquer promessa para ela, não. Quando ela fala que vai dar Samuel para Deus, ele se torna um sacerdote, um juiz, profeta. Ele não é qualquer um, não. Então, prepare as tuas emoções para o que está por vir. Prepare as tuas emoções para a grandeza daquilo que Deus está trazendo para a sua história. E deixa todo emaranhado do inimigo nas mãos de Deus, que Deus sabe resolver. Deixa essa maquiavélica nas mãos de Deus. Deixa esse ser maligno, mentiroso e mentirosa, que só consegue as coisas através da mentira, manipulando pessoas, nas mãos de Deus. Você vai ver a queda do teu inimigo. Só que o teu inimigo não pede para descer a cova, porque Deus não vai descer a cova. Deus vai deixar vivo, vai deixar roliço que nem um porco, para que veja o seu processo de exaltação, que agora vai ter que ver você de pós de vitória. Então, creia nessa palavra. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por essa reviravolta que está chegando, por essa promessa antiga, desejada e orada. Que o Senhor venha alegrar o coração do teu povo, Pai. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós tomamos posse dessa resposta que está chegando essa semana. Que o Senhor venha alegrar os nossos corações, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que o Senhor venha nos justificar, Pai. Que o Senhor faça justiça com aqueles que nos perseguem. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, restaurar a vida do teu povo. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por tudo que está por vir, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor já fez. Que o Senhor venha fazer uma revolução no nosso cenário, trazendo aí as tuas promessas, fazendo com que a gente venha se regozijar diante de tanta alegria, realização, felicidade. Nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse aí da sua vitória no nome de Jesus. Confie em Deus, deixa Deus agir na sua vida, não tenha medo de nada. Haja como Deus quer que você haja e confia. E não abra mão, porque agora você está de posse de vitória. E deixa esse invejoso, essa invejosa nas mãos de Deus, porque essa semana vai ter queda. Essa semana Deus está chegando com justiça. Essa semana Deus vai colocar essas pessoas no lugar delas. E a palavra que foi lançada através da sua boca agora terá peso. Então Deus manda dizer para você, eu vou te justificar. E diante da justificativa que eu vou trazer, eu estou trazendo para você um grande cumprimento de promessa. Estou trazendo para você uma grande vitória. E você não terá palavras para agradecer o Senhor. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.